Bom, nossa entrevistada agora é a Nayara Alves, que é analista internacional, que vai falar sobre direitos humanos em meio a essa guerra. Nayara, seja bem-vinda aqui. Boa tarde a você. Olá, boa tarde a todos. Nayara, falar em direitos humanos num momento como esse é tão necessário quanto complicado, porque a gente está falando de um momento de guerra em que você tem sanções de um lado que pode ampliar por parte da nação que está sofrendo, as nações como a Rússia, de aumentar o conflito, de intensificar a escalada militar. Por outro lado, você tem a Ucrânia que está sofrendo bombardeios em seu país e também, obviamente, tem a questão, e vale lembrar a frase do presidente ucraniano, que resistiriam com orgulho, mas enquanto tudo isso acontece, a gente tem pessoas sendo deslocadas de suas residências, a gente já tem 874 mil refugiados, segundo as Nações Unidas, e isso é só de refugiado, porque a ONU faz uma outra conta também, que ela chama de deslocados, quem não saiu do país, mas teve que sair da cidade onde morava, isso é o que a ONU chama de deslocados, ou seja, vítimas da guerra, além, obviamente, de todas as questões de direitos humanos. Qual é a sua avaliação no momento, por gentileza? Bom, a minha avaliação no momento, ela está sendo bem ampla com esse cenário internacional tão crítico, e até mesmo sem ter uma votação explícita de como o Brasil reagiria, né, durante essa guerra. Hoje a crise, ela se torna não somente do leste europeu, da União Europeia, mas sim ela está pegando exatamente o mundo inteiro. Essa evasão da Ucrânia indo e sobrecarregando os outros países pode chegar a uma crise humanitária onde sem números ao certo de prejuízos que pode ocorrer na economia dos outros países junto com o Brasil. Nayara, e queria que você falasse também, boa tarde, Vitor aqui falando, queria que você falasse também sobre a decisão de ontem do Tribunal Penal Internacional, da abertura da investigação contra a Rússia. De que forma isso altera o cenário? Será que isso pode, de alguma forma, coibir essas violações de direitos humanos ou não é suficiente? Vitor, vou pedir para você responder, porque falhou a metade da sua pergunta. Vou repetir a pergunta. Vou repetir então, Nayara. É o seguinte, queria que você falasse da decisão de ontem do Tribunal Penal Internacional, da abertura da investigação contra a Rússia e se isso pode ter efeitos práticos para tentar coibir essas violações a direitos humanos. Gente, o resultado ontem foi merecido. É necessário uma investigação minuciosa de tudo que está ocorrendo, abrir sanções drásticas com a Rússia, já que uma vez o que ela está cometendo junto com a Ucrânia está sendo um crime contra a humanidade. Precisa ter a ONU junto com a OTAN, junto com os demais países, precisam realmente estar se unindo para estar colocando em vigor todos os tratados de proteção humanitário, já que uma vez que está sendo tudo violado e desrespeituoso. Pois não, Fábio Piperno quer fazer uma pergunta à senhora também, professora. Por gentileza, Piperno. Professora, boa tarde. Eu concordo com a análise que a senhora faz, eu acho que foi importante a decisão de ontem, mas do ponto de vista prático, professora, qual a esperança de que esses refugiados recebam um tratamento melhor, por exemplo, do que os refugiados sírios, por exemplo? Desculpa, eu não sou professora, eu sou analista apenas, mas em si, não existe uma garantia, e até mesmo não se pode ter uma garantia, porque se tiver uma garantia dessa forma, nós vamos estar discriminando as pessoas, e não é isso que o Direitos Humanos faz. Ele não tem uma distinção de refugiados da Síria ou refugiados da Angola e até mesmo agora da Ucrânia. O que nós temos são cenários diferentes. Nós temos agora uma guerra política e nós temos guerras e conflitos regionais, onde pessoas migram para outros lugares querendo fazer e querendo ter uma boa vida. Nesse caso da Ucrânia, as pessoas estão evadindo, estão deixando a Ucrânia por forças maiores, estão invadindo a sua soberania, estão invadindo o seu país, invadindo as suas casas. Mas dentro do direito, não tem como fazer um tipo de garantia como essa, desde que
apesar de todo o contexto, todo mundo ele é igual por direito. Não tem como, apesar de que, tudo bem, eles estão vindo de uma guerra e isso está sendo forçado, mas o direito internacional não pode estar garantindo um tratamento diferenciado aos demais. O que pode estar ser feito é abrindo maiores extensões, fazendo maiores aberturas para colocar eles dentro de outros países, como abrir mais vistos, dar uma assistência maior para que eles possam estar se recuperando ao longo do tempo, mas não pode fazer uma distinção. Nayara, e queria saber justamente da questão dos refugiados e aproveitando a sua experiência em relação a direitos humanos, a comunidade internacional está fazendo o que é possível nesse momento ou ainda estão sendo muito tímidas as providências adotadas até agora? Até agora acredito que estão sendo muito tímidas. Até mesmo por questões de falta de respostas, até mesmo sem ter a votação da ONU, né? Que é uma cautela, que eu vejo como uma cautela por enquanto. A partir do momento que já foi votado e foi deixado claro que o mundo está contra a Rússia, digamos assim, né, pela votação agora que teve na ONU, então, os países, acredito que eles vão ter maiores aberturas. Nayara, se a gente olhar do ponto de vista econômico, uma decadência econômica é uma forte geradora de infração de direitos humanos, pela razão óbvia de que as pessoas deixam de ter as mínimas condições de viver com dignidade. Todo pós-guerra gera um problema de reconstrução gigantesco no país atacado, mas diante dessas sanções a gente também terá problemas na própria Rússia. Como é que se pode antever uma situação como essa e as ações de direitos humanos tentarem já, digamos, se antecipar para que a situação não fique calamitosa, por exemplo, em algumas regiões da Ucrânia que foram mais atacadas? É uma ação necessária econômica mais rápida por parte dos países que hoje apoiam a Ucrânia militarmente? De alguma maneira, não se sabe exatamente como é que esse armamento chega na Ucrânia, levando-se em conta que os russos têm quase que o controle de boa parte do espaço aéreo da Ucrânia, mas a gente sabe que um pós-guerra vai trazer problemas, dada a destruição, o deslocamento de pessoas. Nós estamos falando de 874 mil refugiados, só segundo os números da ONU. Isso hoje, no 7º dia de conflitos, pode aumentar muito mais. Como é que se antecipa uma questão como essa? Porque o declínio econômico será visível. Já existe hoje e será ainda pior numa retomada, seja na Ucrânia ou seja, inclusive, em regiões da Rússia. Esse declínio econômico, ele vai afetar o mundo inteiro. Desde a Rússia, desde o leste europeu, quanto outros países do ocidente europeu também. A América também não vai ficar fora disso, já que vai vir como um efeito cascata, já que o desemprego no leste europeu vai aumentar. Nós temos aí a destruição em massa de um país, onde ali produzia e tinha uma economia forte, uma economia bem resolvida. Hoje está sendo destruída, está sendo virada ao pó, então é necessário fazer uma leitura minuciosa de toda essa degradação que a Rússia causou no mundo. As sanções estão vindo para fazer um bloqueio na economia da Rússia. Fazendo um bloqueio na economia da Rússia, querendo ou não, vai estar atingindo os outros países. Com esse tanto de refugiado, com esse tanto de gente precisando de emprego, precisando de, no mínimo, para sobreviver, vai causar um boom, sim, em toda a economia, principalmente na economia da Europa, onde acredito que a ONU, acredito que a União Europeia já devam estar fazendo reuniões para estar verificando como vai ficar essa parte financeira de ajuda humanitária e onde vão estar relocando todos esses refugiados para que não se concentrem em apenas um país próximo, apesar que as pessoas querem sair da Ucrânia devido à guerra, mas elas não querem deixar o seu país, o que é muito notório, que é bonito, que é visível, que é o patriotismo deles, que é honroso nesse momento.
Após isso, eles precisam estar retornando ao país, mas vão retornar a um país com a economia zerada. Então, possivelmente, a União Europeia deve sim fazer uma ajuda, deve colocar seus bancos e financiamentos de reconstrução, um apoio significativo ao trabalho, para que eles voltem para o seu país e assim consigam reestruturar toda uma nação. Nayara, peço que você continue com a gente. A gente tem mais um chamado agora da Kalina Sabino. Ela vai trazer informações justamente sobre a questão dos refugiados e a gente repercute na sequência. Oi, Kalina, diga. Pois é, Brown, a gente ouviu aí a analista internacional Nayara falando sobre essa grande crise humanitária provocada pela guerra Rússia e Ucrânia. E olha só esse dado, para vocês terem ideia, quase 836 mil pessoas deixaram a Ucrânia só nos últimos 7 dias, desde o início da invasão. A informação vem do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. O chefe do Conselho da União Europeia disse que o bloco fará de tudo para ajudar os que buscam refúgio. A entidade teme que a ofensiva russa cause a maior crise de refugiados da Europa neste século. Brown, volto com você. Obrigado, Kalina. Nayara, eu queria saber de você as implicações que isso pode ter. O número que trouxe a Kalina agora para a gente é impressionante, quase 836 mil pessoas que já deixaram a Ucrânia. Como é que isso vai repercutir politicamente na Europa? A gente viveu há alguns anos uma onda de migração na Europa também, um fluxo muito grande de refugiados e isso mexeu politicamente dentro dos países, mexeu com as estruturas de governo de vários países europeus. Queria saber de você, olhando para o futuro, o que é que você espera de possíveis transformações políticas na Europa a partir dessa nova onda de imigração, Nayara? Acredito que venha uma legião europeia forte, bem centrada, com uma abertura maior dentro do grupo entre eles, já que são 836 mil pessoas. Não, a gente não está falando de 36 mil, são 800 mil vidas. E acredito que vai ter muito mais. Então, hoje, olhando para o futuro, olhando para a União Europeia, acredito que sim, a União Europeia ela vai estar bem mais homogênea, criando sim uma legião para dar apoio e uma estrutura maior. Fora que a crise que tivemos antes, também não podemos fazer uma comparação afim ao pé da letra com o que temos hoje, já que o que nós temos hoje é uma guerra. E, possivelmente, essa guerra vai ter um fim. A Rússia ela não vai aguentar tantas sanções.